tarde. Muito obrigado a todos vocês. Good afternoon. Thank you all for being here. Eu vou falar em inglês. E eu gostaria de agradecer a Christina Lehmann e toda a equipe aqui da 15ª IPHS pelo convite participar participar aqui dessa sessão. Então, é muito familiar para a minha universidade, mas ter acesso a um grande número de trabalhos vindo de todo o mundo talvez seja um privilégio muito maior. Esta ocasião não apenas me deu a oportunidade para aprender sobre o estado da arte de uma série de assuntos, mas também abre portas para contemplar o crescimento das atividades de tantas mentes envolvidas na pesquisa de história de planejamento. Essa visão privilegiada deixa claro mais uma vez como a pesquisa é um esforço colaborativo que cresce em todos os lugares com o objetivo de atingir novos conhecimentos e esclarecer os antigos e problemas novos também. Esse parece ser o significado mais profundo dessas conferências. Eu vou tentar seguir cada um dos aspectos que pediram para que eu examinasse dentro desse universo fascinante de trabalhos que foram apresentados nessa conferência. Primeiramente, eu vou entrar na questão de escala geográfica. O Edmundo Gorman, o historiador mexicano, disse que a invenção da América, que o mundo atingiu uma certa regra quando Colombo chegou à América. Desde então, nós percebemos como um universo fechado, com quase nenhuma ideia isolada. E o termo de globalização se tornou muito comum, e eu diria que ele está até na moda hoje em dia. Contudo, e por causa disso, nós conseguimos descobrir cada vez mais tipos de simultaneidades relacionadas ao passado. O estudo dessas simultaneidades nos ajuda a ter um entendimento melhor da história em termos gerais e, por outro lado, também faz com que nós possamos ir mais fundo em algumas questões específicas da nossa época. Essas cidades, empresa e principalmente cidades que foram feitas para estudadas em algumas das apresentações nessa conferência, fazem com que esse fenômeno seja particularmente interessante, com métodos estruturados disseminados em todo o mundo e os produtos minerais cobrindo grandes distinções para chegar às suas destinos comerciais. Os sistemas de exploração de minérios é muito internacional, portanto, essas colonizações ao redor dessas minas são concebidas e de forma bastante ampla. Eles estabeleceram um tipo de planejamento exótico de pessoas que vêm de longe e conseguem interagir com os seus arredores, ao qual eles passam a pertencer. Assim como eles e outros assentamentos urbanos transformam a geografia cultural de uma outra superfície, misturando as distâncias para essas situações que sempre são fascinantes de serem descritas. Mas não apenas os bens viajam, ou pelo menos eles não viajam sozinhos. O comércio de bens parece estar inseparável da troca de pessoas e de ideias. Ideias sobre o planejamento viajem numa velocidade muito alta na cabeça dos viajantes. E isso é muito importante para disseminar os princípios, instrumentos, métodos e instituições de planejamento. Provavelmente é seguindo esta forma que o mesmo modo urbano floresceu em diferentes lugares e se foram fertilizados por eles. Uma quantidade incrível de estudos apresentados nesta conferência se concentram nessas questões e com a sua significativa atual. Então, esse é um dos exemplos que literalmente floresceu nos lugares mais distantes e foram muito estudados. Mas é a atração pelo exótico, a vocação para ajudar as pessoas ou simplesmente a disponibilidade de oportunidades de trabalho que fizeram com que os planejadores e os pensadores urbanos e sociais irem a lugares distantes e descreverem em tantos trabalhos
como Karl Brunner, aqui, o planejador austríaco muito famoso. Ele veio ao Chile em 1929 e deixou uma marca na prática, nas instituições chilenas. Ele também foi para a Colômbia e para o Panamá, voltando depois de 20 anos para o seu trabalho em Viena, depois de publicar o seu manual de urbanismo de 2 volumes na América Latina. Casos parecidos, como outros pensadores que já foram mencionados aqui. O caso menos conhecido, apresentado em um dos trabalhos, é de Luigi Piccinato. É incrível, ele participou no Instituto de Tucumã, é um instituto experimental na Argentina, no final dos anos 40 e começo dos 50, e também trabalhou na Turquia 10 anos depois. O Padre Lebré também é um pensador aqui no Brasil, e transformou as suas ideias em realidade. Uma rede complexa de ideias, contatos pessoais e oportunidades políticas nunca são simples, elas nunca vão apenas em uma direção quando saem desse tipo de estudo. As pessoas, as ideias, os módulos de planejamento, eles viajam muito para chegar em lugares exóticos, distantes, de uma forma que eles são colocados naqueles locais e trazem novíssimas ideias. Quando feito com cuidado, esses estudos geralmente desafiam os módulos mais simples, não apenas lugares de emissão e de recepção. Mesmo nos casos como os impérios coloniais, estudados em vários trabalhos, que mostram um poder bastante centralizado, esse relacionamento não é tão simples. Uma vez que bem entendido, as periferias se tornaram uma forma de centros, não apenas porque eles se referem a universos específicos, mas também porque o centro parece depender deles na hora e são construídos por eles numa interação complexa que contribui para um formatar o outro. As periferias atraíram profissionais porque eles precisavam de oportunidades disciplinárias únicas e, por outro lado, essas periferias que eram tanto comuns na América Latina, eles atraíram profissionais por razões étnicas, procurando oportunidades para o estudo de um ambiente mais justo e mais humano, que foi estudado em vários trabalhos. Agora vamos para a questão de política e planejamento. Provavelmente foi Hannah Arendt que mostrou aqui a importante interdistinção entre as áreas públicas e privadas, como na arquitetura da política. Todos sabem que a política sempre esteve muito conectada com as questões urbanas, desde os tempos antigos. O planejamento sempre esteve associado com governos centrais e locais durante o século XX, mas vários trabalhos mostram o papel dessas forças privadas na configuração desses assentamentos e também na expansão daqueles já existentes. É verdade que as políticas públicas continuam a ser fundamental para as questões de planejamento, particularmente em áreas mais centrais. Parece que os investimentos privados têm um papel que não podem ser ignorados. Portanto, tudo que devemos considerar essa tensão entre o público e o privado, e também foi mostrado em vários trabalhos. Para dar um exemplo, foi a importância da urbanização atual na China, que não depende tanto de decisões centralizadas, mas ao mesmo tempo responde a forças econômicas gigantescas lideradas por investimentos privados, fazendo com que esse estudo de caso seja um dos mais interessantes. O planejamento parece ser definido cada vez maior como disciplina, principalmente durante o século XX. A ideia de uma técnica de planejamento trabalhando junto com as agências de governo atinge um certo pico durante a metade do último século, deixando claro aqui as implicações políticas, mas parece que sempre houve uma tensão entre as justificações técnicas e políticas no campo de planejamento. Essa tensão cresceu, às vezes nem tão explicitamente, mas como um campo interessante de estudo que esteve sempre se desenvolvendo e continua a se desenvolver para o futuro.
Um dos manifestos mais evidentes desse tipo de tensão é a relação entre a sociedade civil e o planejamento, que aparece em vários estudos dessa conferência. O Luiz Inácio de Anhanha Mello, aqui em São Paulo, e a questão social do planejamento e também os planejamentos da área da Emília-Romagna, na Itália, que se referem ao significado social do planejamento e aos desafios das organizações da sociedade civil enfrentam em qualquer tipo de planejamento urbano hoje em dia para obter um melhor entendimento dessas relações complexas, e desse entendimento deve ser importante para o futuro, na qual uma sociedade social parece emergir como uma força motora nesse planejamento. A criação de instituições de planejamento de vários tipos, tanto no nível central quanto local, foi uma das maneiras mais efetivas de construir uma força de planejamento. A disseminar dessas ideias de planejamento fez com que eles ganhassem uma posição institucional próxima ou dentro das autoridades públicas. O caso já mencionado do Chile, que age ao mesmo tempo com a universidade, com o Ministério Público e com a Prefeitura de Santiago, ilustra de forma bastante clara a complexidade da construção desse poder. Contudo, a emergente falta de confiança no planejamento, especialmente o planejamento de longo prazo, mais de uma vez ameaçou essa força, como foi manifestado em alguns dos casos estudados. Além disso, pelo menos parte das atividades de planejamento atual, de alguma forma fizeram mudanças na sua natureza, mudando para disciplinas mais físicas, mais orientadas, e também para uma mais econômica. Então, essas tendências, com essas orientações, mostram hoje a força, o poder dessas instituições governamentais que competem por esse poder. Essas redes complexas e suas relações parecem hoje também ter grande interesse. A organização de cidades, territórios, que continuam ligadas à orientação e às possibilidades do planejamento. Isso se torna cada vez mais complicado devido às consequências do crescimento urbano, que deixa mais difícil os campos urbanos e não urbanos. O que são, ou qual deveriam ser as escalas de planejamento mais efetivas para enfrentar esses fenômenos? Organizar os territórios tem sido sempre o objetivo do planejamento regional, e todo o processo de colonização explica sobre isso. Introduzir mudanças dramáticas entre a população urbana e rural, isso foi descrito, por exemplo, para a China nos últimos anos. Fala sobre grandes investimentos e a criação de ambientes completamente novos urbanos. Essa operação não pode ficar de lado sem o poder de planejamento atual. A organização das cidades e, consequentemente, autoridades urbanas parecem que estão discutidas em alguns papéis, o que pode mostrar a tensão entre o planejamento local e centralizado. Casos da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, fala precisamente sobre isso. A conexão entre planejamento e organização territorial parece ser algo que deve ser investigado. Vamos passar sobre algumas implicações epistemológicas dessas tendências. Uma visão geral no papel, no artigo apresentado nessa 15ª Conferência IPHS, fala sobre as mudanças de tópicos, métodos e meios do planejamento da história do planejamento no mundo inteiro. Uma atenção parece que está focada na mudança de paradigmas, e esses focos são emergentes, onde nós vemos em diversos artigos. No final, esses estudos estão tentando responder à pergunta de como o planejamento é percebido e como que ele é orientado em diferentes locais geográficos e históricos.
a maneira pela qual as diferentes disciplinas e profissões interagem, tanto na teoria quanto na prática de planejamento, parece ter chamado a atenção de muitos pesquisadores, planejadores, arquitetos, engenheiros, geógrafos, arquitetos, padres e outros. Então, se envolvem com as suas experiências. Algumas vezes eles colaboram e outras vezes eles brigam sobre campos totalmente profissionais das disciplinas. O papel do mapeamento e da representação icônica parecem ter aumentado a atratividade dos pesquisadores. Muitas vezes são usados como fontes de pesquisa e muitas vezes são maneiras de representar os resultados das pesquisas, mas em ambos os casos, os objetivos eles propõem desafios significativos para uma certa atividade. O termo glocal foi sugerido para exprimir as relações complexas entre o global e não global. Algumas coisas acontecem em locais específicos e são, ao mesmo tempo, parte ou afetados por um fenômeno de processos de uma maneira mais geral. Eu não tenho certeza se esse é o termo mais adequado, mas eu estou convencido que essa é uma tensão que muitos dos artigos estão tentando lidar. A história do planejamento nos ajuda a ter um melhor entendimento do relacionamento complexo entre a natureza material e não material do nosso ambiente, sendo a aspiração da cultura moderna. O planejamento é a expressão de alguma perspectiva sobre o nosso futuro e sobre a convicção do poder que nós deveríamos formatar, e a conexão entre ambos, e algo que já está subjacente na literatura. O processo de planejamento fala sobre ideias, ideais e convicções, mas, ao mesmo tempo, sobre recursos econômicos e técnicos, texturas e tecidos urbanos e as de complexidades das topografias. Esses campos são íntimos a todos nós. E nós vamos para um e passamos pelo outro. E esperamos que o melhor entendimento desses relacionamentos podem ser, ao mesmo tempo, bom intelectualmente como útil socialmente. Nós não queremos sermos contrários à nossa profissão, mas isso é um bom aparelho para o entendimento da sociedade. Muito obrigado.